Jefferson Assunção, Ministério da Cultura. Jefferson Assunção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, participou no dia 30 de agosto de 2024 da segunda edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, o FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmado. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas. A palestra se inicia com Fafunço Borges de pé no palco. Ele é um homem branco de cabelos cacheados presos em um rabo atrás da cabeça, de tom branco. Possui barba de mesmo tom. Ele traja blusa cinza clara com a estampa do segundo FLI Paracatu e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. Logo menos, junta-se a ele de pé no palco Jefferson Assunção, um homem branco que possui cabelos de tom claro, muito curtos e mais finos no alto da cabeça. Possui barba de tom castanho. Ele traja camiseta de botões estampada de branco e marrom e por cima usa um blazer azul escuro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo o FLI Paracatu. R$300 mil para cada uma. Ou seja, está acontecendo, de fato, né, uma geração de eventos literários no país que são muito importantes para fazer com que a gente coloque o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, né? Eu sempre falo da importância disso, né? Nós, agora que estamos construindo o novo Plano Nacional do Livro e Leitura, nós tivemos um Plano Nacional do Livro e Leitura em 2006, né? E agora estamos construindo o Plano Nacional do Livro e Leitura de 2025 a 2035. Né? E, nesse Plano Nacional do Livro e Leitura, nós estamos conservando aquilo que nós consideramos os 5 princípios norteadores para que a gente se desenvolva como uma sociedade leitora, né? E o Afonso já ouviu eu falar sobre isso, e, para mim, esse tipo de evento ele é muito impactante, muito importante, porque ele age nesses 5 elementos de uma sociedade leitora. Toda sociedade leitora tem o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo. A leitura ocupa um lugar de destaque no imaginário coletivo. Os meios de comunicação falam sobre livros, né? Os escritores têm espaço na sociedade. As bibliotecas têm uma valorização social. A valorização social do livro, da leitura e da literatura, isso faz parte, né, desse imaginário de uma sociedade leitora. O segundo elemento de toda a sociedade leitora é uma coisa muito importante, que são escolas que sabem formar leitores. E os eventos literários, sejam as feiras de livros, né? Por exemplo, esse ano a Feira do Livro de Porto Alegre completa 70 anos, né? A mais antiga feira de livro do Brasil. Mas não apenas as feiras de livros, né? Jornadas literárias, como a Jornada Literária do Distrito Federal, né? A Jornada de Passo Fundo, que fez esse trabalho durante muitos anos também, colocam uma coisa que é muito importante, que é a gente precisa de escolas que saibam formar leitores. Mas não é leitor para passar de ano, não é leitor funcional, não é o leitor que simplesmente tem uma relação instrumental com a leitura, e sim uma cultura da leitura. A leitura cultural é outra coisa. A leitura cultural é aquela que fica para o resto da vida. Infelizmente, né, quando a gente vai ver os dados de uma pesquisa como a Retratos da Leitura no Brasil, a gente vê que o brasileiro, quando sai da escola, deixa de ler. Quando sai da universidade, ele deixa de ler. Ou seja, a gente não está formando uma cultura da leitura no ambiente escolar. E as festas literárias, os eventos literários, quando trazem, né, as escolas, trazem os estudantes, né,
gente não conhece muito bem o que a jornada literária faz, né? E o que esses eventos literários fazem, trazendo os estudantes para a praça, tendo essa relação com o livro, com a leitura, encontros com os escritores. A gente está formando, né, essa ideia de uma escola que saiba formar leitores culturais. O terceiro elemento é a família de leitores. Ou seja, você ter o ambiente, né, em casa, a exemplaridade do pai e da mãe lendo, né, a criança ter o contato com o livro. E isso acontece também em eventos como esses, festas literárias, em feiras de livros, em que a gente vê, né, as famílias, vê os pais e as mães, que muitas vezes, no caso do interior, inclusive, dos inúmeros interiores do Brasil, em que a gente tem pouco acesso, inclusive, para enxergar o livro, Beto. Né? Livrarias que estão concentradas em poucos, né, em poucos municípios do Brasil, são cerca de 600 municípios apenas dos nossos 5.500 municípios que têm livrarias. Mas quando a gente tem uma festa literária, um evento literário, a gente tem também a possibilidade da família, né, se aproximar dos livros, porque está numa praça como essa, né, e está ali de forma que a gente tenha também esse tipo de relação com o material de leitura, chegando até as crianças, vendo os pais, as mães, né, tendo ali, manipular, chegar perto dos livros. Né. Falei de 3 elementos. Os outros 2 elementos são elementos quantitativos, mas fundamentais, né, que, para nós, é um centro, um norte do nosso Plano Nacional do Livro e Leitura, que é a biblioteca. Né. O Brasil é um país que precisa valorizar cada vez mais a biblioteca. Nós conseguimos, né, nos 2 primeiros governos, Lula e até 2014, com a Dilma, nós conseguimos zerar o número de municípios brasileiros sem bibliotecas. Infelizmente, com o governo passado, pandemia, a gente voltou e tem 1.000 municípios brasileiros sem bibliotecas. Né. A gente voltou a 2005, 2004, né? E a gente precisa reabrir as bibliotecas no Brasil, porque esse é um elemento fundamental. A gente vai para a França ver o tanto de biblioteca que tem, vai na Colômbia ver o tanto de biblioteca que tem. O Brasil tem 5.300 bibliotecas públicas. A Rússia tem 45.000. Né? Um país que tem menos habitantes do que o Brasil. A gente precisa ter mais bibliotecas, porque a biblioteca é o lugar do acesso franco ao livro. Né? Então, quanto mais biblioteca a gente tiver, melhor. Agora mesmo, no Minha Casa Minha Vida, né, o Ministério da Cultura, está aqui a Cecília Sá, que é a subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, junto com o Ministério das Cidades, né, Cecília está à frente dessa ação, desenhou as bibliotecas do Minha Casa Minha Vida. Então, agora, nós vamos ter todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida com uma biblioteca. Né? Isso é fundamental que a gente compreenda, né, que a gente precisa ampliar o número de bibliotecas nesse país. E não é só do ponto de vista quantitativo, mas também, Conceição Evaristo, do ponto de vista qualitativo. A gente precisa entender a biblioteca como um centro cultural. Biblioteca não é apenas um lugar para pesquisa. Né? A rigor, existem 2 tipos de biblioteca. A biblioteca anglo-saxã, que é a biblioteca de pesquisa, a biblioteca silenciosa, a biblioteca para estudo, mas tem um modelo francês, que é o modelo de biblioteca centro cultural, a biblioteca viva, a biblioteca que tem programação, a biblioteca que age na sociedade, age na comunidade. A gente precisa ter uma ideia de biblioteca viva. Né? Então, esse é um outro elemento fundamental e que a gente tem que cada vez mais lutar como sociedade, porque se deixar, o prefeito fecha. Se não tiver pressão da sociedade, da comunidade, não há a reabertura da biblioteca, por exemplo. Não adianta o Ministério da Cultura tentar, o Ministério da Cultura ter toda uma ação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas sem uma consciência e a valorização social da biblioteca para que o prefeito abra a sua biblioteca e tenha ela como algo fundamental dentro, né, da vida da cidade. Né? E o último elemento, o 5º elemento, é o preço do livro. E o preço do livro é algo fundamental numa sociedade como a nossa, que a gente sabe que não é todo mundo que consegue comprar livro. Né? Em geral, as feiras de livro, né, as festas literárias, são também lugares, momentos, em que a gente tem essa possibilidade de comprar livros
mais baratos, tem descontos, tem uma ação também econômica, né? Mas não é só do ponto de vista do desconto, mas sim da economia do livro. Porque quanto mais a gente faz circular o livro, mais valorização social do livro, da leitura e da literatura, mais nós temos também, né, uma diminuição do preço. Porque se nós tivermos poucos livros, nós temos menos, né, condições, obviamente, de ter esse preço mais baixo. Então, os eventos literários são fundamentais para que a gente tenha esses 5 elementos de uma sociedade leitora desenvolvidos, né? Que a gente precisa colocar o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo, precisamos ter escolas que saibam formar leitores, precisamos ter a leitura nas famílias, precisamos ter bibliotecas e o acesso ao livro, e precisamos ter, né, o preço do livro cada vez mais acessível, né? Então, para dizer que para nós é sempre uma alegria o Ministério da Cultura estar junto, né? Nós acabamos de fazer um levantamento só de projetos na Lei Rouanet, né? São mais de 100 milhões de reais em eventos literários, né? Isso, e na área do livro também, que é algo fundamental, que a gente compreenda esse mecanismo de isenção fiscal. A isenção fiscal não pode vir acompanhada da isenção da política. A isenção fiscal não é apenas, né, um benefício para a empresa. Ela é um benefício para a empresa, mas ela tem que vir acompanhada de algo que é uma mudança na sociedade. E é isso que não é só a Fli Paracatu, mas os eventos que o Afonso Borges e toda, né, a equipe fazem, que é fazer com que esse recurso, essa isenção fiscal, signifique mudança, transformação, né? A Rouanet é um instrumento que nós temos para transformar a vida cultural do país, e por isso eu parabenizo mais uma vez, né, a Fli Paracatu e o Afonso Borges. Viva a Fli Paracatu e o Afonso Borges. Bora, vamos fazer mais um grande evento, né? Quando é que é? A Fli Tabira, 30 de outubro tem Fli Tabira. Obrigado. Claro que também agradecendo a Kim Ross, que é a patrocinadora desse projeto. Estamos aqui graças à vontade dessa empresa, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, mas não só ela. Também queria fazer um agradecimento especial às pessoas de Paracatu, né? Principalmente a Mariana Leão, que deve estar escondida em algum lugarzinho aí, uma promotora de justiça dessa cidade, que através da utilização das multas, das multas legais junto ao Ministério Público, transformou essa cidade, reformando igrejas, reformando logradouros e fazendo toda uma política de trabalho, de racismo ambiental, entre outras coisas. Fica o meu agradecimento a essa cidade. Mariana, muito obrigado. Vamos passar para frente? Boa noite.